Hello guys, hello everyone, hello everybody. Hi people, girls and boys from 90th year or year 90th. Olá, gente. Então, estou aqui para mais um vídeo aula com vocês sobre o PDF que eu acabei de enviar. Gente, é importante que vocês assistam esse vídeo aula, porque o conteúdo, gente, não é tão simples, tá? E a gente tem que aprender este conteúdo, apesar de ele não ser tão simples. Trata-se de modal verbs, quer dizer, verbos modais. E isso só acontece em inglês, tá, gente? Esses verbos modais aí. Nós temos em português os verbos auxiliares. E esses verbos modais aí, eles também, dentre eles, há os verbos auxiliares. São também, aliás, eles são verbos auxiliares, tá? Eles são usados para auxiliarem outros verbos. Gente, não são fáceis para a gente usá-los, tá? Não são fáceis mesmo, certo, gente? Então, nós vamos ver aqui, não todos, eu acho que há outros verbos ainda, tá? Eu fiz aqui a figurinha, olhem aí minha figurinha sobre as Olimpíadas. Vamos torcer aí pelo Brasil, gente. Vamos torcer pelo nosso Brasilzão, tá bom? Então, já temos aí a garota a nordestina, que ganhou medalha de prata no skate. Já temos um que ganhou no surf também, né? E o Brasil está indo aí, fazendo história nas Olimpíadas. Então, essa figurinha aí eu criei no Paint, tá? Verbos modais, modal verbs, nono ano. Eu falo para vocês o seguinte, este conteúdo eu particularmente, certo? Eu acho esse conteúdo tão complicado que eu estou acostumada a fazer os meus textos sem precisar pegar referência nenhuma na internet. Mas deste conteúdo, apesar de eu mesma ter produzido os textos, tá? Aliás, o texto foi produzido por mim. Porém, gente, eu busquei ajuda em alguns sites no Google, tá? Na internet, porque o assunto é complicado mesmo, certo? Muitas vezes as pessoas nem sabem quando é que vão usar esses verbos modais, né? Modal verbs, chamados, que são os verbos que auxiliam outros verbos nas frases. Vamos começar lendo aí o, o vídeo aí do PDF que eu acabei de enviar para vocês. School, todo mundo sabe que é como se fala e se escreve aí a palavra escola em inglês. Eu misturei um pouco aí, porque o nome da instituição não precisa traduzir, apesar de municipal em inglês ser a mesma coisa, só a pronúncia que muda para municipal, tá? Professora, todo mundo sabe que é teacher, mas pode ser também professor, quando se trata de professor universitário. Maria Melry, mas não precisa traduzir, como eu já falei. Nomes de instituições públicas não é necessário, ou aliás, não se traduz. Não é necessário, não se traduz, tá? Às vezes eu coloco aí school só para vocês irem se acostumando com a palavra. Porque, como eu sempre falo, é uma língua estrangeira e a gente tem que ir aprendendo assim, através da repetição, aproveitando as oportunidades para usar as palavras, escrever, falar e tal. Então, School Municipal Escola Maria Eugênia Guedes, olha lá o nome também do mês, só que o nome de mês em inglês começa com inicial maiúscula e eu iniciei com minúscula, tá? Em português aí seria a vírgula, mas em inglês a vírgula separa o mês, a data do dia e o mês do ano, tá, gente? July 29th,
2021. Discipline English Language, Unit 30, terceira unidade. Esse conteúdo eu vou trabalhar só com o 9º ano, tá bom? Não vou trabalhar com o 8º agora. Então, aí, como eu já li isso aqui, teacher usa Saldanha, verbos modais em inglês. Preste atenção, porque o assunto não é tão fácil. Verbos modais, modal verbs, são verbos que auxiliam outros verbos principais nas frases ou alteram esses verbos. Olha lá, por que eles alteram? Porque eles expressam ideia de possibilidade, habilidade, proibição, desejo, etc, tá? Nós temos também em nossa língua verbos auxiliares, não é? Toda língua tem os verbos auxiliares, os verbos que auxiliam outros verbos. Eu acredito que toda língua que é originada do latim, eu acho que tem. Então, eles expressam ideia de possibilidade, habilidade, proibição, desejo. São eles. Will, vocês já viram lá no Future Tense, no conteúdo passado, will e shall, não é? São auxiliares do Future Tense, que é o nosso futuro do presente. O will é usado em todas as pessoas e shall é usado somente na primeira e na primeira pessoa do singular e do plural. O would e should também são auxiliares do futuro do pretérito, que em inglês é chamado conditional tense, tá? Temos o verbo can, que significa poder, could, né? Could é o passado de can. Temos may, might, que é o passado de may, must, tá? Então, todos esses verbos aí, eles vêm junto com outros verbos, tá? E quando eles não vêm junto com outros verbos, como por exemplo, shall, should mesmo, vai significar o quê? Deveria, tá vendo? Vem lá no futuro do presente, tá? Shall, deve, tá? Pô, às vezes tem tradução, mas é sempre assim, shall no futuro do presente, future tense, should no conditional tense, tá? Agora, can, né? Can é o presente, could é passado, may é presente, might é passado. Tanto can quanto may é o verbo poder, certo, gente? Antigamente fazia umas separações de quando usar can, usar may, mas hoje já não fazem mais essa separação, não. Eles servem para expressar possibilidade, capacidade, né? Significa poder, os dois significam poder. Então, veja exemplos de frases com os verbos modais, modal verbs. Aí eu coloquei a figurinha aí das Olimpíadas em todas as páginas, tá? Que eu criei essa figurinha linda e maravilhosa. Letra A, não é? Letra A. She can sing. Ela pode cantar. Expressa habilidade. Vocês perceberam? Ela é she. Can é pode. Sing, cantar. Traduzimos com sim como infinitivo. Então, dá para se ver, gente, que quando vem acompanhado do auxiliar, perde a partícula to. O infinitivo perde a partícula to. Vocês já aprenderam que verbo no infinitivo vem acompanhado da partícula to, não é mesmo? Porém, quando vem acompanhado assim, com auxiliar como está aí com o verbo can, que significa poder, não se coloca a partícula to, tá? Vão gravando isso aí. She can sing, ela pode cantar. Expressa o quê? Habilidade, não é? B, né? Letra B. Can I help you? Eu posso ajudar você? Expressa o quê? Possibilidade, tá vendo? Como o verbo can é auxiliar, passa-se para a forma negativa colocando not após ele, ou usa na forma contraída, can't, podendo ainda ser cannot. De qualquer forma, usa o not, né? Que seja na forma contraída ou não, porque na forma contraída vai contrair o verbo can com not, tá, gente?
Então, toda vez que vier uma frase com auxiliar, com verbo auxiliar, ela é passada para a forma negativa, colocando o not depois do verbo. Só o verbo ter, verbo haver, que ele, apesar dele ser auxiliar, às vezes ele é auxiliado também com o verbo to do, tá? Para passar para a negativa e para a interrogativa. Isso acontece com o verbo to have, tá bom? Então, na forma contraída, repetindo aí, cannot passa a ser can't. Pode ser ainda, ou aliás, can, not separado, pode vir junto com dois N's, o N do can e o N do not, formando uma palavra só, tá? Ou pode ser can't, tá? Não pode. Na forma interrogativa, o can vem antes do sujeito, como qualquer verbo auxiliar, tá? Na forma interrogativa, os verbos auxiliares não precisam do verbo to do, tá? O verbo to do é para auxiliar os verbos não auxiliares, que o verbo to do também é auxiliar, ele auxilia os verbos não auxiliares na forma negativa e interrogativa, alright? Então, nos dois exemplos, can é o verbo modal, tá? E sing, que significa o verbo cantar, e help, que é o verbo auxiliar, ajudar, são os verbos principais. Tanto sing quanto help estão no infinitivo aí, tá? Mas quando vem auxiliado por um outro verbo, não se usa a partícula to do infinitivo, apesar de sabermos que um verbo em inglês está no infinitivo quando vem precedido da partícula to, ok? Gravem isso aí. Prosseguindo aí, letra C. Can I shut the window? Quer dizer, eu posso fechar a janela? Pedindo uma permissão, não é? Expressa permissão, tá? Eu posso fechar a janela? Can I shut the window? Ou eu repeti a letra C, seria D, mas isso não importa não, tá? Essas letras aí não importam. She may be in the school now. Quer dizer, ela pode estar em casa agora. Expressa o quê? Possibilidade também. May, assim como can, é o verbo poder, tá? May e can é o verbo poder no present tense, tempo presente. No passado, o passado de can é could. O passado de may é might, M-I-G-H-T, tá, gente? M-I-G-H-T, might. Então, she may be, repetindo aí essa letra C repetida, she may be in the school now, ela, in the school, olha, desculpa, she may be in the school now, porque eu tinha feito uma pontuação em que não existe. Ela pode estar em casa agora, expressa possibilidade. Então, tanto may quanto can podem significar poder. No inglês antigo, faziam uma distinção entre os referidos verbos, mas hoje eles já têm quase a mesma significação. Ambos podem expressar possibilidade, permissão, etc. Viu, gente? Eu não coloquei etc, mas é. Can é mais indicado para expressar habilidade, tá bom? Gente, o verbo can e may significam poder, só que hoje, atualmente, o can está superando, tá? Está sendo mais usado do que may, certo? Can e could está sendo mais usado do que may e might, tá bom? Então, prosseguindo aí, ó, she should stop drink, quer dizer, ela deveria parar de beber. Aí o verbo should aí, que é também auxiliar do conditional tense, vocês estudaram na outra aula e nessa também, ele é auxiliar, should é auxiliar do conditional tense, que é o nosso futuro do pretérito, mas só na primeira pessoa do singular e do plural, tá? Vocês observem aí que ele aí tem tradução, e a tradução dele é indicando o conditional tense, certo? Olha lá, deveria. Olha a desinência, no final a desinência que nós, pela qual nós reconhecemos o verbo no futuro do pretérito em português, primeira desinência terminada em RA, ela deveria, né? Ela deveria, eu deveria, ela deveria,
Na terceira pessoa também, né? R-I-A. Ela deveria parar de beber, tá? Então, o stop eu coloquei aí de azul porque é o verbo principal. Afinal, should aí também ainda é verbo auxiliar, que ele está auxiliando o verbo parar, que é stop, certo? Então, expressa o quê? Um conselho. Stop é o verbo principal, por isso que eu coloquei, destaquei com letras azuis. Então, só para lembrar, should também é auxiliar da formação do conditional tense na primeira pessoa do singular e do plural. E o would também é, mas em todas as pessoas. Veja, letra F, né? Letra F. I should study in the school. I should study in the school. Quer dizer, eu estudaria naquela escola. Então, estudaria vai ser tudo isso aí. Should study. Alright? Porque o study sozinho é o verbo estudar na forma infinitiva sem um to ou no present tense, no presente, no tempo presente simples. Mas aí vem acompanhado do should na primeira pessoa, as duas palavrinhas juntas significam estudaria. Olha a outra lá com o would. Letra G. We would study in that school. Nós estudaríamos naquela escola. Também está aí indicando o conditional tense, que é o nosso futuro do pretérito. Alright? Vamos prosseguir, que tem muito chão pela frente. Quer dizer, muito chão pela frente, eu digo muito o que falar e o que ler. Letra 8, né? Letra H. I would like some coffee, please. Ou, aliás, não é uma... I would like some coffee. É isso mesmo, please. Eu quero um pouco de café. Por favor, eu esqueci de colocar a exclamação aí na tradução em português, tá? Perdão, porque a gente comete muitos erros de digitação. Então, I would like some coffee, please. Eu quero um pouco de café, por favor. I would like some coffee, please. Tá? Ou poderia ser, eu gostaria de um pouco de café, por favor. Ou ainda, eu gostaria de ter um pouco de café, por favor. Isso aí vai depender da forma como uma pessoa quiser traduzir, tá bom? Então, o would também, gente, é usado para expressar um desejo, tá? Um desejo. E também o would, quando nós vamos usar o se, que indica condição, não é mesmo? Afinal, ele é usado para o futuro do pretérito, condicional tense, que indica uma condição, certo? É simples assim. Às vezes a gente acha difícil, mas quando a gente estuda, que aprende, a gente vê que não é tão difícil. Observem que na tradução das frases, o would e should aparece, aí não é aparecem, porque está falando, aí é singular mesmo, viu, gente? Aparece o conditional tense, está falando do tempo, tá, gente? Do tempo verbal aí, que é o conditional tense, que é o nosso futuro do pretérito, tá bom? Mesmo com should tendo tradução, ele está auxiliando o outro verbo. Mesmo na frase que eu coloquei, ele com stop, ele está auxiliando o verbo parar, que é stop, né? To stop. Então, should tendo tradução em outras pessoas, exceto a primeira do singular e do plural, tá? Porque vocês viram lá com você, que é a segunda pessoa, tá? Com segunda pessoa. Ele auxiliando o verbo parar, que é to stop, mas com tradução. Quando ele indica o conditional tense, que é o nosso futuro do pretérito, ele é usado na primeira pessoa, tá? Agora, quando ele não é usado na primeira pessoa, ele tem tradução. Mesmo indicando o conditional tense, ele tem tradução, tá bom? Mas quando ele é usado
sem tradução é só na primeira pessoa do plural e do singular. Right? Então, prosseguindo, shall é auxiliar do future tense também, tá? Vai significar deve, deve, tá? Ele não vai deixar de ser um auxiliar assim como o should, se ele tiver tradução, tá? Mas quando ele não tem tradução, ele é o future tense na primeira pessoa do singular e do plural. Mas ele pode ser usado em outras pessoas com tradução, assim como o should foi usado lá para auxiliar o verbo parar, to stop. Olha aí, shall é auxiliar do future tense, o nosso futuro do presente, na primeira pessoa do singular e do plural. E will também é em todas as pessoas, mas assim como should, shall pode ter tradução. Veja, olha aí, veja. I shall travel tomorrow. Quer dizer, eu devo viajar amanhã. Ou eu viajarei amanhã, tá? Então, quando eu digo eu devo viajar amanhã, não deixa de ser um futuro, tá, gente? É um futuro e shall aí está sendo traduzido. Poderia ser uma outra pessoa aí nesse caso, né? Ele sendo traduzido poderia ser you, poderia ser o i, tá? Mas quando ele é usado para ser traduzido como o condicional, ele é usado na primeira pessoa do singular e do plural, certo? Então, eu vou viajar amanhã. Não deixa de ser um futuro, um tipo de futuro, tá? Eu devo. E é um futuro também duvidoso, porque eu devo, mas não sabe se vai, não é mesmo? Então, letra J aí, letra J. I should travel tomorrow. Eu deveria viajar amanhã. Tá vendo? Ou poderia ser eu devia viajar amanhã. Tá vendo? Aliás, eu deveria viajar amanhã. Poderia ser eu devia também, tá, gente? Poderia ser eu deveria, mas é deveria. Não pode ser devia, não. É deveria mesmo. Eu deveria viajar amanhã ou eu viajaria amanhã. É uma condição duvidosa também, tá? Então, é o conditional tense, não deixa de ser. A letra K, né? Letra K, letra K. If I were you, I would buy that car. Quer dizer, se é if. I were, eu fosse, you, você. I would buy, eu compraria, tanto que eu coloquei as duas em verde porque significa compraria. That car, aquele carro. Se eu fosse você, eu compraria aquele carro. Quando você for usar se, que é if, você vai usar com o verbo no conditional tense, tá? Sempre com would, quer dizer. Sempre com, é a mesma coisa. Sempre com would. Frases com if, olha lá. Ainda bem que eu coloquei. Frases com if, usa-se o would. Usa-se o would também quando se quer oferecer algo. Você quer oferecer um suco a alguém, um café, um almoço. Você vai usar o would junto com o verbo to like, tá? O would e o like, né? Would you like some beans? Você quer um pouco de feijão? Você deseja um pouco de feijão? Você gostaria de ter um pouco de feijão? Vamos lá. Usa-se, would you like some juice? Olha aí. Você quer um pouco de suco? Ou você gostaria de um pouco de suco? Você gostaria de tomar um pouco de suco? Poderia ser traduzido assim também, como a pessoa quiser, tá? Contanto que não perca o sentido, tá bom? Agora vamos para o outro verbo modal aí. Modal verb, must. Must expressa obrigação, crença, tá?
Por exemplo, eu devo, é dever também, eu devo preparar minhas aulas, eu preciso, é uma obrigação minha preparar minhas aulas, tá bom? Para passá-las direitinho para vocês, como eu estou passando aqui agora, na medida do possível, né, gente? Então, olha lá. I must prepare well my classes. Vou repetir. I must prepare well my class. Eu devo preparar bem minhas aulas. É uma obrigação minha, é o meu dever, é o meu trabalho. Eu tenho que fazer meu trabalho bem feito. Ainda que, quer dizer, de acordo com os meus limites, com as minhas condições, né? Então, expressa obrigação, dever. Olha a outra frase. Mary must be Peter's daughter. Gente, eu criei esses textos, tá, gente? Eu peguei, assim, me norteei um pouco lá com sites, mas eu sempre costumo construir os meus textos, os meus conteúdos, tá? Agora, alguns como este aqui, que é um pouco complicado, eu busquei ajuda na internet, tá bom? Então, Mary must be Peter's daughter, quer dizer, Maria deve ser filha de Pedro. Expressa uma crença, quer dizer, eu acredito que Maria é filha de Pedro. Então, expressar o quê? Uma crença, tá? Então, must é para expressar obrigação e crença, tá? Nós devemos trabalhar para o nosso sustento. Então, você vai usar o quê? Must, porque é uma obrigação. Então, resumindo aí, gente, eu fiz um pequeno resumo aí, modal verbs. Olha aí, will, auxiliar do future tense, tá? Expressa desejo, tá? Shall, significa também devia, tá? Assim como will também expressa o futuro. Auxiliar também do future tense, tá? Na primeira pessoa do singular e do plural também. Eu esqueci de colocar do plural, mas é do plural também, tá, gente? O auxiliar do conditional tense, que é o nosso futuro do pretérito, e é usado com if para oferecer algo também. Should significa devia, deveria, tá? É o passado de shall. Should é o passado de shall, que também é auxiliar. Deveria, devia. Usado para dar conselhos, auxiliar, não é? Aliás, usado para dar conselho. É também auxiliar do condicional tense na primeira pessoa do singular e do plural, assim como shall, tá? É do futuro, tá? Do future tense. Shall é do future tense na primeira pessoa do singular e do plural. E should é do conditional tense, que é o nosso futuro do pretérito, na primeira pessoa do singular e do plural, tá? Então, prosseguindo, must, como vocês já viram, expressa dever, obrigação e crença também, tá? Dever também, dever, obrigação. Mas traduzido é o verbo dever, assim como may é o verbo poder e can é o verbo poder, tá? Então, olha lá, may significa poder, é para fazer um pedido mais formal, ou dar ou negar permissão. Can também significa poder. Hoje está sendo mais usado do que o may. Expressa habilidade e permissão também, né? E mais outra, expressa mais coisa, eu não coloquei aí. Ought to, esse, gente, eu nem conhecia, gente. Eu fui conhecer agora, tá? Ought to também significa dever, tá? Significa dever, expressa também obrigação e moral. E moral. Must expressa obrigação e dever, né? Ought to significa dever e expressa obrigação também e moral, tá? Could é o passado de can, significa podia ou poderia. Pode ter tradução numa frase, mas vem sempre como auxiliar. Podia fazer, podia escrever, tá vendo? Em português também, eles são auxiliares,
certo? Então, could, poderia, é para dizer que alguém tinha habilidade, né? Alguém poderia, né, ser um cantor, alguém, fulano poderia escrever um livro porque ele escreve tão bem, tá? Habilidade ou permissão para fazer algo. Fulano poderia exercer tal cargo, tá bom? Porque ele tem condição, tá? E eu creio que ele tem permissão para fazer isso também. Então, could poderia ou podia para dizer que alguém tinha habilidade ou permissão. Porque ele é passado, tinha porque é passado, para fazer algo. É usado para pedidos, mas não é usado para dar ou negar permissão, né? Porque também é passado, né, gente? É o verbo no passado. Como é que vai ser usado para dar ou pedir permissão? Está no passado, já passou. A vez já passou, poderia, não é? Então, might. Olha aí. Might é o passado de may, que é poder também. Então, might vai significar o quê? Podia ou poderia também. É para dizermos se alguma coisa é possível e para falarmos sobre ações e acontecimentos possíveis no futuro, tá? Might. Possível. Veja frases com could e might. Letra A. She could open the window. Ela poderia abrir a janela. Ah, tá. Pode ser futuro mesmo, tá, gente? Poderia, né? É uma condição, certo? Ela poderia abrir a janela, né? She could open the window. Letra B. You might go to the beaches every weekend. Quer dizer, você poderia ir à praia todo final de semana. Não é tão difícil, não. É uma questão de costume. A gente precisa se acostumar com a ideia de usar esses verbos modais, certo? Acostumar com a ideia, porque a gente aprende os verbos só no presente simples, no passado simples, e aí esquece de usar os outros tempos, os outros verbos modais, certo? Que eles são usados, né, em outros tempos, como o present continuous, o immediate future, o future tense, o conditional tense, o perfect tense, eles são usados nesses tempos aí. A gente acostuma só com o presente simples e o passado simples, né? Simple present, simple past, e aí esquece os outros tempos. E aí, quando a gente escuta alguém falando inglês, a gente não entende, tá? Por isso que a gente tem que acostumar e aprender, certo? Então, como o verbo to have, forma-se o perfect tense. Olha aí, o have também é um verbo auxiliar, tá bom? É um verbo auxiliar. O tempo verbal present perfect, presente perfeito, é o tempo verbal mais difícil de ser usado, porque esse não existe em português, gente. Esse não existe. Olha como é que ele é formado, ó. O present perfect indica uma ação que começou lá no passado, mas ainda continua. É formado pelo simple present do verbo to have, quer dizer, ele é formado pelo presente simples do verbo ter, que é have e has. Por que have e has, gente? Porque ele é um verbo irregular. Have é usado com a primeira pessoa do singular e do plural, com a segunda pessoa do singular e do plural e com a terceira pessoa do plural. E has, H-A-S, é usado só na terceira pessoa do singular, certo? Por isso que aí tem have e has, tá? É usado, né, o verbo to have, que é have ou has, mais o particípio do verbo principal. Então, gente, para nós conjugarmos qualquer verbo em inglês no perfect tense, nós precisamos conhecer os verbos ingleses no presente, no passado e no particípio, tá? Se a gente não conhecê-los no particípio, a gente não vai saber conjugar
nenhum verbo em inglês no perfect, nem no present, nem no past. Perfect tense, ok? Então, como foi aí? Para conjugá-lo, você precisa conhecer o particípio dos verbos ingleses. Há verbo inglês que é no particípio que se fala participle. É a mesma coisa no passado, tá? Tem verbo inglês que no presente é uma palavra, no passado... Presta atenção nisso, gente, como é complicado. Aí tem gente que fala assim, tal língua é mais fácil do que tal língua. Não existe isso, como eu sempre falo. Cada língua tem suas facilidades e suas dificuldades diante de outras línguas. Tá bom, gente? Não existe língua fácil e nem língua tão difícil que não se possa aprendê-la, tá? Então, olha aí, ó, há verbo em inglês que no presente, no passado e no particípio é uma palavra só, tá? E há verbo em inglês que no presente é uma palavra, no passado é outra palavra e no particípio é outra palavra. Sem contar que no gerúndio tem terminação ing, né, no final dos verbos, no infinitivo sem a partícula to. Então, a gente precisa estudar muito para aprender verbo em inglês, né? Não é fácil, tão simples como muitos imaginam, não, tá? Como muitos ficam fazendo comparação, tal língua é mais fácil, em partes. Em partes, tal língua é mais fácil do que outra, tal língua é mais difícil do que outra. Em partes, tá? Não existe língua fácil e nem tão difícil que não se possa aprendê-la, como eu já falei e estou repetindo, tá? Então, prosseguindo lá, há verbo em inglês que é no particípio. Participle é a mesma coisa no passado. Past é passado, tá? Exemplo de frase com o verbo no present perfect. Quer dizer, eu acho que eu dei frases, né? Coloquei frase que eu ia colocar só uma, mas acho que coloquei mais de uma. Olha lá. I have lived in Brazil since the... Ó, I have lived é o passado de live, tá? E é também o particípio. Então, o verbo to live, do jeito que ele é no presente, ele é no passado, aliás, do jeito que ele é no passado, ele é no particípio, participle, tá? I have lived in Brazil since that I was born. Quer dizer, eu moro no Brasil desde que nasci. Eu nasci, I was born. Tá bom? I was born. Agora, se for primeira pessoa do plural, terceira do plural, o was passa a ser o were. Tá bom, gente? Vamos gravando isso aí. Então, o past, aliás, eu coloquei, foi só uma frase mesmo, né? Eu moro no Brasil lá, foi só uma frase mesmo. I have lived in Brazil since that I was born. Foi só uma frase no presente. Agora vem o past perfect, eu não aprofundei muito, senão vai ficar imenso. O past perfect é usado para expressar uma ação que ocorreu no passado, antes de uma outra ação ter ocorrido também. Quer dizer, representa duas ações que ocorreram no passado, mas uma mais remota do que a outra, mais antiga do que a outra, tá? O past perfect tense é formado pelo verbo to have, had. Had é o passado de have e de has, tá? Eu tenho, I have. Ela tem, she has. Nós temos, we have. Ele tem, he has. Agora, ela tinha, she had. Eu tinha, I had. É had em todas as pessoas, tá? Mas o particípio do verbo principal só muda, gente, aí para o passado o que? O verbo to have, tá bom? Só muda o verbo to have. E agora eles costumam usar uns complementos aí, tipo always, already, just, tá? Sempre é usado com o perfect, tá? Perfect tense. Então, olha aí, eu até usei uma aí, ó. You had already lived in this place before.
quer dizer você já morou. Você é you. Já é already, tá, gente? Morou vai ser o had junto com o lived, tá? O auxiliar aí, o verbo modal, had, que é o passado de has, de have e de has, junto com lived. Lived é o verbo principal, had é o verbo modal, tá? In this place before. Gente, lembrando que sempre eu coloquei aí com letras cor de vinho, não é vermelho, não é vinho, tá, gente? Os verbos modais, que são os auxiliares. Coloquei em azul os verbos principais das frases, tá bom? Porque tem lá no dever que eu passei para casa e no final para vocês verem aí. Olha aí, eu coloquei o texto produzido pela professora Isa Saldanha, porque realmente foi produzido por mim. Agora eu busquei algumas ajudas aí nesses sites, tá bom? Eu sempre gosto de formular, como eu já falei, não é porque eu sei muito, não, é porque quando a gente já sabe alguma coisa e sabe as condições dos nossos alunos, a gente não vai ficar pegando coisas assim que não está ao alcance nem da gente, quanto mais dos alunos, tá bom? Aí eu pedi ajuda a esses sites, na verdade, mas os textos são meus, tá? Que Deus abençoe vocês, que todos possam aprender, tá? Nesse final de etapa aí, nonos anos, já está nos deixando. Então eu achei bacana trabalhar os tempos, os verbos modais. Infelizmente, eu acho que não vai dar para a gente trabalhar outros que eu gostaria de trabalhar, tipo possessive case, que é o mesmo genitive case, e também question tag, eu gostaria de trabalhar com vocês, mas infelizmente eu creio que não vai dar tempo, viu? Bye bye, see you on the next. Até a próxima.